O psicanalista é formado em quê? Então, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Psicanalista Super Sincero. Vamos lá, a pergunta que sempre chega até nós através, são várias perguntas, melhor dizendo, que chega até nós através do YouTube, através do Instagram do Instituto Humaniza, através do Facebook, várias mídias sociais aqui do Instituto Humaniza. E a pergunta que me foi feita hoje é essa. Na verdade, o psicanalista é formado em quê? Eu já quero começar com essa resposta fazendo um trocadilho. Na verdade, o psicanalista é formado em quê? É formado em psicanálise. Calma aí, né? Você não está entendendo nada. Fica tranquilo. Então, as pessoas têm muitas dúvidas em relação à psicanálise. E uma das maiores é: o psicanalista é formado em quê? Deixe-me dar exemplo. A pessoa que é um professor, seja de qual área, letras, humanas, exatas, professores de sociologia, filosofia, português, inglês, espanhol, que são as letras, professores da área das exatas, matemática, química, física, eles fazem uma graduação. Dentro dessa graduação tem um bacharelado e também tem a licenciatura. A licenciatura é que habilita o professor entrar em sala de aula. Então, para que um professor entre em sala de aula para ministrar qual seja a sua área, ele precisa ter uma licenciatura em matemática, em química, filosofia, sociologia, português, inglês, espanhol. Precisa ter uma licenciatura. O médico, ele estuda 5 anos de medicina, depois ele faz mais 2 anos de residência. Se eu tiver enganado, alguns médicos podem falar aí. Eles recebem a sua graduação e viram médicos, podem atender. O militar, né? Seja qual for as forças armadas, aeronáutica, exército, marinha, tem o corpo dos bombeiros, polícia militar, eles fazem concursos, entram lá, fazem o curso lá da sua área, das forças armadas que eles estão enquadrados, e assim eles se tornam um oficial do exército, um sargento, ou da marinha, da aeronáutica, se forma um marinheiro, se forma um bombeiro, um policial militar, ou um policial civil. São instituições privadas onde as pessoas prestam concurso, entram e se formam naquela área. Então, existem várias profissões na qual tem os requisitos básicos, os requisitos que são necessários para que essa pessoa exerça aquela função. Então, um motorista, ele tem que passar por uma autoescola, ele tem que passar pela parte teórica da autoescola, ele tem que passar pela parte prática para depois pegar uma habilitação, e aí ele vai pegando experiência. Existem as categorias, né? A, B, C, D e E, para que ele possa ser motorista de várias categorias. Então, o psicanalista, ele é formado em quê? Primeiro, a psicanálise, eu vou bater nisso até o final. Até o dia que a cortina da minha existência se fechar. Eu vou estar falando sobre isso. A psicanálise foi um método criado por Sigmund Freud. Um método de interpretação do inconsciente, no qual ele usa várias técnicas para isso. Entre elas, associações de livros chamado Taokikuri, a cura pela fala, interpretação de sonhos, também mecanismos de defesa. Outro que ele usa, pulsão de morte e de vida, desejos. São várias técnicas, são vários assuntos, são várias coisas que Freud usou para criar a psicanálise. Ele era médico e ele quis criar um método interpretativo do inconsciente para ajudar as pessoas naquela época, com chamada histeria.
Ele queria criar, não, ele criou um método de interpretação. Ele criou um método onde você consegue entrar na camada mais profunda da psique humana, que se chama o id, o inconsciente, na qual ele determinou o id, o ego, o superego. Você que estudou psicanálise, ou você que já assistiu algum vídeo nosso aqui pelo YouTube, já sabe sobre isso. O id, inconsciente, a camada mais profunda. Sempre Freud denominou a camada mais profunda, o id, como aquela foto do iceberg, né? Você tem um iceberg, aí no iceberg tem aquela foto bem emblemática. Para fora, o que está para fora do mar é o consciente. O que está ali no meio, na primeira tópica ele chamou de pré-consciente. Nós chamamos do id, né? E a última parte lá, inconsciente, mais profundo. Então é o id para lá de fora, o superego e melhor dizendo, o ego para fora, consciente, o id, o superego. Então é id, superego e ego. Ego a consciência, o id inconsciente e o superego aquele juiz. Esse desenho do iceberg. Então ele deixou isso, mas ele deixou bem claro que ele criou um método para que todas as pessoas pudessem ter acesso e usar esse método. E vou falar agora, é uma parte, preste atenção, bem política. A psicanálise não é uma ferramenta da psicologia, não é. Os psicólogos usam a psicanálise. Alguns psiquiatras também usam psicanálise. Porém, a psicanálise não é uma ferramenta própria da psicologia. Não foi a psicologia que criou a psicanálise, não foi. Foi Freud que deixou a psicanálise para qualquer pessoa de qualquer área que queira estudar o inconsciente humano. E na verdade o psicanalista é formado em quê? Para que uma pessoa se torne psicanalista, ela precisa procurar uma instituição idônea, uma escola de psicanálise, e essa escola precisa estar ligada e amparada aos meios legais do estado, do município, do país, com seu CNPJ, com seu alvará. E a escola precisa trabalhar com um tripé de formação que Freud deixou lá nos seus congressos, principalmente no congresso lá de Budapeste. Não é inventação, não é coisas inventadas da mente de escolas psicanalíticas, não é coisa inventada da minha cabeça, do Instituto Humaniza, não. Foi o mínimo que Freud deixou, para que a pessoa tenha o mínimo de consciência, para que ela tenha o mínimo de formação. Ela precisa passar por um tripé, que é a parte teórica, onde o aluno estuda as matérias ligadas à psicanálise, como interpretação de sonhos, mecanismos de defesas, pulsão de morte, pulsão de vida, psicanálise infantil, doenças psicossomáticas. Aí existem algumas escolas psicanalíticas, como aqui, vou falar pelo Instituto Humaniza. Aqui nós estudamos a escola Laciana, de Jacques Lacan, estudamos a escola de Melanie Klein, estudamos as teorias de Anna Freud, filha de Freud, estudamos a escola de Donald Winnicott, estudamos a escola de Bion, estudamos outros teóricos ligados à psicanálise que vieram pós-Freud. Eu costumo dizer que Freud foi a raiz, né? E da raiz de Freud, que criou a psicanálise, surgiram vários ramos. Jacques Lacan, Winnicott, Melanie Klein, Anna Freud, tantos outros que surgiram, Jung, vários surgiram depois da raiz que foi Sigmund Freud. Então você procurou uma escola e você formou, você cumpriu esse tripé, teoria. Hoje as escolas trabalham com EAD, semipresencial. Você cumpriu as análises didáticas. O que são as análises didáticas? São consultas que você precisa fazer com um psicanalista experiente. Não basta ser só um psicanalista, não basta só atender. Você precisa entender e participar ali de uma formação de analista de datas
Você precisa ser escolhido por essa escola. Você precisa ter experiência de consultório, experiência de vidas, autoridade em psicanálise. E isso vai se alcançando ao longo do tempo. E depois você precisa passar por uma supervisão. Você precisa passar pelo estágio, no estágio, atender pessoas de verdade. No nosso caso, assim, são pessoas reais, casos reais. Aqui no Instituto Humaniza, esse estágio é feito por uma parceira nossa, que é a Sociedade Psicanalítica Mente Renovada, a qual nós enviamos os alunos da Humaniza. E o Instituto Mente Renovada, a Sociedade Psicanalítica Mente Renovada, ela faz essa parte das análises didáticas e do estágio supervisionado, junto com a supervisão da psicanálise. Aí você se forma em quê? Em psicanálise. Ou seja, o psicanalista é formado em quê? Você é formado pelas teorias que Freud deixou, pelas teorias que outros psicanalistas contribuíram para essa formação. Existem escolas freudianas, escolas laquianas, existem várias escolas de psicanálise. Nós aqui seguimos a linha de Freud e estudamos as outras escolas de psicanálise. Então, para que você se torne um psicanalista de verdade, para que você se torne um psicanalista de sucesso, você precisa passar por uma formação séria em psicanálise, com profissionais experientes. Não basta apenas ter um título ou um certificado de psicanalista. Precisa saber amar de verdade, amar de verdade. Eu estou falando de verdade. Por isso que eu enfatizei 3 vezes. Amar de verdade, cuidar de vidas. Você precisa estar enquadrado. A você que quer entrar na psicanálise, você que quer ser um aluno de psicanálise, você quer se formar em psicanálise, você que quer ser um psicanalista de sucesso, você precisa se enquadrar naquela frase emblemática que Jung deixou. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas lembre-se que quando você for tocar uma alma, você é apenas uma alma. Se você quer ser um psicanalista de verdade, você precisa amar as vidas. Você precisa amar as pessoas, a história da pessoa. Você precisa respeitar esta pessoa. Nós, psicanalistas, nós não curamos ninguém. Nós pegamos as ferramentas que o paciente, o cliente, traz para nós. Nós demonstramos para ele que nós sonhamos a história dele, que nós estamos junto com ele. E ele percebe que ele está sendo agora amado, ele percebe que ele tem a atenção do seu analista, aí ele consegue a cura com a sua própria história de vida. Então, volto a repetir, o psicanalista é formado em quê? Ele é formado em psicanálise. E aqui comigo, no Instituto Humaniza, quando você entra nessa formação, você entra nessa nova jornada, você entra numa nova carreira, você entra numa nova história. Eu pego na sua mão e vou contigo até o último momento. Até o momento que eu falar para você assim, você está liberado pelo Instituto Humaniza. Você está liberada pela Sociedade Mente Renovada. Vai abrir seu consultório. Vai ser um psicanalista de verdade. Aqui você vai ter as matérias de psicanálise. Aqui você tem as matérias de marketing hoje, porque um psicanalista precisa entender sobre marketing. E aí você é formado em psicanálise. Você pega o seu certificado e agora pode ser chamado de psicanalista. E se falando aqui do Instituto Humaniza, você se tornará um psicanalista de sucesso. Porque quem está falando com você aqui é o professor Michel Silva, o psicanalista mais famoso do Brasil. Eu reconheço isso em mim. E eu acredito. E a partir de hoje, eu vou liberar para vocês. Eu sou um dos maiores leitores de QR Code das emoções do Rio de Janeiro. Eu olho para você e do Brasil, eu olho para você e já vejo o QR Code, eu leio o seu QR Code das suas emoções. E eu ensino os meus alunos a olhar para a pessoa e fazer a leitura do QR Code dela, a se apaixonar pela história dela. E essa paixão vai fazer com que você ajude essa pessoa a tirar todos os bloqueios, a tirar todos os traumas, tudo que lhe faz mal. Então, o que você vai ser quando se formar em psicanálise? Um psicanalista de sucesso, um leitor do QR Code das emoções dos seus pacientes e dos seus clientes. Te espero num outro vídeo. Acesse aqui o link, assista esse vídeo, comente,
Possa ser comentários bons, positivos, negativos, eu quero que você comente. Divulgue com o maior número de pessoas, tanto psicanalistas formados, tanto os que vão se formar. Te encontro no próximo vídeo.